Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Quem já achou, se puder se colocar sobre os seus pés, vamos orar. Depois você pode continuar de pé até o término da leitura e depois você pode se sentar. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite te agradecemos por mais um ano de vida da Igreja Palavra do Senhor. Deus e Pai, é o 6º ano de vida desta igreja. O Senhor tem abençoado a igreja até aqui, eu creio que há de continuar abençoando. Então nós temos que agradecer-te por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, na vida de cada irmão, da igreja, e assim nós te louvamos, ó Pai. Agora é o momento da Tua Palavra. Usa-me conforme a Tua vontade, meu Pai, para que a mensagem alcance a cada coração, que a revelação da Tua Palavra, meu Pai, seja concedida a cada um conforme o propósito e a vontade do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. 1 Coríntios 13, em diante. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como o símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Amém. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. A igreja pode ser sentada. Amém. Irmãos, nós estamos estudando aqui na igreja toda quinta-feira, né? Sobre igreja na Bíblia, né? Dons espirituais. E outro dia nós estudamos o capítulo 12, onde Paulo fala dos dons espirituais e dos membros do corpo de Cristo, não é? E é uma mensagem muito importante. E Paulo encerra o capítulo 12 falando dos dons espirituais. E aí, no versículo 1 do capítulo 13, ele disse assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, superior. Agora ele vai falar daquilo que é a coroa dos dons espirituais, dos membros do corpo de Cristo. Eu estou usando aqui uma figura de linguagem, né? Aquilo que é mais importante, que é o amor.
A igreja de Corinto era uma igreja dada aos dons espirituais, né? Havia naquela igreja muitos dons espirituais, e ela acabou até se ensoberbecendo com isso, porque uma igreja que tem muitos dons espirituais, se ela não vigiar, nada contra os dons espirituais, tudo que vem do Espírito Santo, a igreja precisa, tudo que vem do Espírito Santo é positivo, mas se a igreja ela não tiver essa sabedoria para poder lidar com esses dons, vai acontecer o que estava acontecendo, o que aconteceu na igreja de Corinto. Eles estavam praticando divisão, né? Havia assim a chamada, a famosa panelinha na igreja. Então, os dons espirituais não são para isso, com certeza absoluta. Quem distribui os dons? O Espírito Santo de Deus, o Senhor por meio do Espírito. E os dons, na verdade, qual é a finalidade dos dons espirituais? A edificação da igreja, né? Exatamente. Eles são para a edificação da igreja. Então, se Deus está agindo, mas a igreja não está sendo edificada, tem algo errado. O que estava acontecendo na igreja de Corinto, e acontece muito hoje, não é? Aí ele disse no verso 1 do capítulo 13: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Como é que está aí na sua versão? Como o sino, serei como o sino que ressoa, ou como os pratos que retine. Exatamente. Ou seja, como um instrumento que faz barulho. Isso. E nada mais. Quem quer ser como um instrumento que faz barulho e nada mais? Ninguém. Então tem muito crente que faz barulho, mas na hora que você começa a envolver com ele, é só barulho e nada mais. Porque o que vai dar conteúdo à pessoa? Justamente o amor. Isso que vai dar conteúdo. Aí a pessoa, de repente, ela fica vaidosa, de repente tem um dom, e ela se apega àquele dom, e ela acha que todo mundo tem que receber ela por causa do dom dela. Amém pelo dom. Mas quem administra o dom? Nós estamos estudando na igreja sobre isso, é a pessoa. Não é o Espírito Santo que entra em você e vai agir por você. Ele age em você. Então a pessoa que tem que ir na mente dela, lendo a Bíblia, estudando, aprendendo, observar a maneira de usar o seu dom. A pessoa tem que entender isso. Senão o dom dela, em vez de edificar, vai destruir. É verdade. Aí, como eu disse, você quando vai procurar amor na pessoa, não tem. É a maior destruição causada pelo diabo nas igrejas. No corpo de Cristo, Paulo fala do corpo de Cristo no capítulo 12. Não há espaço no corpo de Cristo para individualismo, para a pessoa que quer ter o seu dom e individualiza isso. Não há espaço no corpo de Cristo. O dom, quem dá é Deus por meio do Espírito Santo. Amém. Tudo vem de Deus e tem que ser para a glória de Deus. E para que seja para a glória de Deus, a pessoa tem que exercer o seu dom com amor, para que ela esteja caminhando no caminho da perfeição. Nós falamos muito sobre isso. O que é que aperfeiçoa um cristão? O que é que aperfeiçoa um cristão? O amor entre os irmãos. O amor. O que você pode receber de alguém
é mais importante? O amor. O que você pode dar para alguém que é mais importante? Então o amor, ele tem que prevalecer, e para que ele prevaleça, nós temos que agir nessa dimensão, nessa instrução da Bíblia, essa instrução que nos dá essa dimensão toda falando sobre o amor. O que chama mais a atenção de Deus numa pessoa da igreja? Uma pessoa amorosa, exatamente, bondosa. Outra coisa, amor é mandamento. O Senhor nos mandou amar, é mandamento. Ama o teu próximo. Você pode não ter um dom espiritual às vezes, de repente, né? É um dom que de repente chama atenção. Você pode não ter, não é? Você pode às vezes não ter o dom de profetizar. Às vezes não, a pessoa ela não tem dom de profetizar quando não é algo de Deus para ela. Ela não tem o dom de línguas, de falar em línguas. A pessoa que não tem. Mas amor não é como um dom. Dom você pode ter como você pode não ter. Vai depender de você buscar ou não. Não é? Depende de uma série de questões. Agora, amor, todo cristão tem que ter no seu coração. Não pode faltar o amor. Faltou o amor, falta tudo. Qual é a igreja que vai subir para o céu de acordo com a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13? A igreja que ama. Então o dia do Senhor vai ser um dia de surpresa para muitas pessoas que não têm amado, que não têm valorizado. Eu fico imaginando, de acordo com a Bíblia, o dia do Senhor vai ser um terror para muitas pessoas. Senhor, eu fiz isso em teu nome, fiz aquilo em teu nome. Mais ou menos, né? Estou dizendo aqui de acordo com a Bíblia. Mas você não amou. Você não quis cumprir o meu mandamento, que é o amor. E aí a pessoa vai ser condenada com seus dons e tudo. Olha só que situação grave. Muitas igrejas e pessoas estão pecando nessa questão aqui. Por isso que eu falei, Deus já começou a falar desde o princípio do culto por meio do amor. O amor é o mais importante. Pastor, o senhor está pregando? É difícil para o senhor também, demais. Amar não é fácil. É por isso que Jesus mandou. Porque para você amar, você tem que ser desprovido de orgulho, de vaidade. Você tem que se revestir de humildade, mansidão, benignidade, longanimidade. E isso nem todo mundo quer, não é? O ser humano às vezes ele se preocupa mais com a glória dos homens do que com a glória de Deus. Infelizmente é uma realidade, e a Bíblia fala isso, que muitos perderam a entrada no reino de Deus porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Lembre-se disso, amém? Então ele fala no verso 2 aqui, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13: ainda que eu tenha o dom de profetizar. O que é uma profecia? É uma mensagem divina de Deus para alguém, para que esse alguém entregue, né, a uma pessoa ou a uma igreja, a pessoa que tem o dom profético, né? E conheça todos os mistérios. Olha só, Paulo aqui usa uma linguagem exagerada, porque ninguém tem isso tudo aqui, mas ele usa essa linguagem exagerada, não é? Então, ainda que ele tivesse o conhecimento de todos os mistérios, como ele disse aqui no verso 2, ainda que ele conhecesse todos os mistérios, segredos que Deus revela a alguém que ele quer,
o que ele queira revelar. Olha só, preste atenção. E toda a ciência, todo o conhecimento. Paulo aqui ele usa um exagero realmente de linguagem. Olha só, a pessoa precisa entender isso, né? Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. A fé de transportar montes é uma figura de linguagem para falar de uma grande fé, de uma alta fé, não é? Se não tiver amor, nada serei. Bem? Verso 3: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Uma grande coisa, né? Ajudar os pobres. E é muito difícil fazer isso também, né? Mas ainda que, olha só, eu distribuo, disse o apóstolo Paulo pelo Espírito aos Coríntios, todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Quantas pessoas às vezes ficam se vangloriando por ajudar os pobres? Não é? Não é verdade? Ainda que a pessoa ela distribua entre os pobres todos os seus bens, como ele disse aqui, ainda que a pessoa morra, se não for por amor, se a pessoa não realmente tiver amor, não fizer por amor, nada disso vai ser proveitoso à pessoa. Isso é muito sério, isso aqui. Isso faz com que nós, assim, olhemos para dentro de nós. Nós examinemos a nossa própria alma, a nossa mente, para ver se nós realmente estamos fazendo a obra de Deus motivados pelo amor ou por outro interesse qualquer que não seja o amor. Então o cristão que não está fazendo a obra de Deus por amor, ele tem que corrigir e passar a fazer por amor, porque Deus, ele recebe a obra feita por amor. O amor é tudo. O amor conta para a salvação. O amor conta para a aceitação, para que Deus aceite as nossas obras. O amor é tudo. Por que muita coisa hoje tem curta duração? Falta o quê? Por que um casal se separa precocemente? Falta o quê? Se a gente for resumir. Amor. Por que uma amizade se desfaz facilmente? Falta o quê? Por que uma pessoa, de repente, ela se desvincula do corpo de Cristo, que é a igreja? Falta o quê? Às vezes é falta de amor da igreja para com a pessoa. Não justifica, mas às vezes é. E às vezes é falta de amor da pessoa para com a igreja. Cada caso é um caso. Pode ser um erro da igreja, que tratou a pessoa mal, né? Não apoiou, a pessoa ficou angustiada e saiu. E pode ser também o erro da pessoa. Tem pessoa que ela não deixa ninguém amá-la. É um problema isso. Tem pessoa que não consegue amar e não deixa ninguém amá-la. E depois reclama de falta de amor. A gente não vê isso às vezes acontecendo? A pessoa reclama, mas ela não ama. Quando é para amar, quando é testada, ela é provada por Deus para ver se ama ou não, a pessoa não ama. Então, a falta de amor, ela causa feridas na alma. Muitas pessoas hoje estão doentes espiritualmente, afastadas das igrejas. Não justifica, porém, isso acontece infelizmente pela falta de amor. Alguém fez algo com a pessoa e a pessoa julgou toda a igreja por aquele alguém e saiu, e o inimigo colocou na mente, no coração da pessoa assim, um cadeado espiritual. Ninguém entra ali, só Deus. Mas para Deus entrar nesse sentido, ele respeita, ele bate na porta, e se ele for atendido e recebido, ele entra. Caso contrário, não sabemos disso.
E a pessoa fica, não é? Assim, indiferente para com tudo e todos. Isso muda o humor da pessoa, até para com a sociedade, para com a família dela. A pessoa fica indiferente, porque é um problema espiritual, meu amado. O amor aperfeiçoa. O amor, o perfeito amor, a Bíblia fala que ele lança fora o medo. Por que tem pessoa que tem medo? Porque não é aperfeiçoada no amor. Não ama, tem medo. Irmãos, isso é muito sério. Eu vou ler um versículo aqui e já vou voltar. Se você quiser, é importante isso. Primeira carta de João, capítulo 4, finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João fica depois da segunda carta de Pedro, capítulo 4. Preste atenção nessa revelação bíblica de Deus para nós. Eu vou ler os versos 7 e 8. Talvez eu leia o 9 também. Diz assim, primeira carta de João, capítulo 4, do verso 7 em diante. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, é convertido. O que oficializa uma conversão? O amor. Verso 8: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A pessoa tem dom, tem isso, tem aquilo, mas não ama, não conhece a Deus. Não é de Deus, não pertence a Deus, não vai ser salvo por Deus. Isso é muito sério. Então o amor é fundamento para a salvação. Quem não ama não vai ser salvo. E muitas pessoas ouvem essas mensagens sobre o dom supremo, entra aqui e sai por aqui. Entra de um lado e sai do outro. Verso 9: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então a pessoa, para viver por meio de Jesus Cristo, ela tem que viver em amor. Às vezes, irmãos, o pastor tem que ter equilíbrio, porque vem uma pessoa para a igreja, ou algumas pessoas, né? Às vezes mais de uma, e a pessoa vem, como eu falei aqui agora há pouco, né, no princípio da mensagem, e a pessoa fala tantas coisas, né? E a gente vai convivendo com a pessoa. Aí na hora que acontece um problema, para a gente resolver pelo amor, a pessoa prefere deixar a igreja do que conversar. Ao meu ver, quando é nesse sentido, acontece isso porque não existe amor verdadeiro no coração da pessoa. A pessoa nem sequer dá chance para você. Que amor é esse? Temos que pregar esse amor e temos que viver esse amor que a Bíblia fala, porque quando Cristo vier, só vai subir quem ama. Daqui a pouco eu vou chegar lá, né? Mas ainda aqui no capítulo 4, olha só, preste atenção, verso de número 16. Olha como João, pelo Espírito, enfatiza aqui o amor em seu capítulo. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, ele fala de novo, Deus é amor, né? E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Para a pessoa permanecer em Deus e Deus na pessoa, ela tem que amar. É fácil? Não é fácil não. Nós vamos voltar para a carta de Paulo aos Coríntios, falando sobre esse amor que faz a pessoa suportar, né? Versículo de número 17: isto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos deste mundo. Então no dia do juízo,
possamos manter essa confiança. Olha só, nisto, verso 17 da primeira carta de João, capítulo 4, é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, melhor dizendo, mantenhamos confiança, não é? Pois segundo Ele é, também nós somos deste mundo. O que dá confiança para a pessoa e vai dar naquele dia? O amor. Então vamos agora voltar para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Versículo agora de número 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Então, se a pessoa não gosta de tratar de um problema e logo já dá cabo da situação, cadê a paciência dela? Não tem, não é? Por isso que eu falei, eu ia voltar e explicar. A própria Bíblia explica, né? O amor, ele é também benigno, ele é bom. Ele é bom. Então nós não podemos ser pessoas articuladas ou pessoas falsas, né? Nós temos que ser pessoas bondosas, porque Deus é bom e nós somos de Deus, e Deus é amor, e nós temos que viver em amor. Preste atenção nisso. O amor não arde em ciúmes. Ter ciúme é normal? Sim. Agora, arder em ciúmes é um problema. A pessoa que tem um ciúme doentio, ela pode matar. Às vezes a pessoa... Isso acontece às vezes no corpo de Cristo. Uma pessoa tem ciúme de outra, e às vezes não está acontecendo aquilo. A pessoa fica enciumada, começa a ficar ali com aquele ciúme alto, né? E aí ela faz uma besteira. E por uma coisa, às vezes, que não está acontecendo. Então, a pessoa não pode ter um ciúme doentio. Não se ufana. O que é isso? Não se vangloria, né? Isso, não se vangloria, não fica se gabando, se orgulhando, né? A pessoa achando que é melhor que as outras. Não, o amor não faz isso não, né? Ele também não se ensoberbece. A pessoa não pode ser arrogante, certo? Verso 5: não se conduz inconvenientemente. A pessoa, ela não pode ser uma pessoa rude, né? Ela tem que ser uma pessoa agradável, certo? Não procura os seus interesses. Aqui é um outro problema grave. Então, se eu estou na obra de Deus, eu tenho que procurar os meus interesses ou os interesses de Deus? E consequentemente dos meus irmãos. Sim. Irmãos, a pessoa que ela está na obra de Deus pelos seus próprios interesses, ela vai acabar mal. E acaba muito mal. Então nós temos que ter essa disposição. Nós temos que entender, na obra de Deus tem muita gente que faz isso, mas esse povo vai se dar mal. Na obra de Deus não tem espaço para interesse particularizado. Não é a pessoa que tem que ganhar. Quem tem que ganhar é Deus. E quando você ama, Deus está ganhando, Deus está se alegrando de você, o diabo está perdendo, e as pessoas que devem ser salvas, elas serão por meio do amor do seu coração. Você prega com amor, você ensina com amor, você tem cuidado quando você vai falar algo com a pessoa, porque você ama. Você sabe que para que você seja um discípulo de Jesus Cristo, você tem que amar, você tem que tratar as pessoas não de forma desagradável, não de forma rude, não com grosseria,
grosseria, você tem que amar. Pastor, o senhor faz isso sempre? Não, às vezes eu fico irritado, você também, mas o padrão de Deus não é o pastor Vinícius, é a Bíblia Sagrada, é o amor que aperfeiçoa, é o amor que salva, é o amor que cura, é o amor que liberta, é o amor que faz a diferença. É o amor que faz a diferença. E a falta de amor vai gerar doenças espirituais, problemas espirituais e eternos. Então, eu não posso procurar, se eu quero ser salvo, os meus próprios interesses. Ninguém pode. Certo? Não é que você vai fazer a obra de Deus e você não pode querer ter nada, não. Você pode querer ter o que Deus tem para você. E aí você tem que ser um bom estudioso da Bíblia, para você saber o que Deus tem para você. É tão bom quando você recebe algo de Deus, uma bênção, por exemplo, no campo material mesmo, né? E você sabe que você não enganou, não mentiu, não roubou. Deus preparou aquela bênção para você. Porque quem ama, Deus tem coisas boas para ele também nesta terra. Certo? Não é o foco nosso aqui a terra. O nosso foco é o quê? É o céu. Mas quem ama, Deus tem bênçãos para ele também nesta terra. Quem ama, ninguém vai tirar o que é dele. A pessoa que ama pode, e com certeza o adversário da nossa alma se levanta contra essa pessoa. Às vezes pessoas da sua própria família, às vezes até pessoas da igreja. O diabo usa pessoas, né, para que você seja atacado. Mas se você ama, não tem jeito, você está blindado. Amém. O que vai blindar você não é, vou dizer assim, um carro forte, blindado. Eu estou falando aqui dessa blindagem espiritual, que é o amor. O amor, ele te reveste. O amor, ele te dá coragem. E a falta de amor traz medo à pessoa. Irmãos, o problema, às vezes eu falo sobre isso quando estou pregando sobre esse trecho. O problema da humanidade é a falta de amor. Essa é a questão. Se for para resumir, é a falta de amor. Porque se a pessoa ama, ela não vai prejudicar o próximo. A Bíblia fala isso. Ela perde se for necessário, mas não prejudica o próximo. Porque ela sabe que é mandamento do Senhor. Fulano, deixa de ser bobo. Às vezes a gente ouve isso, né? Não perde essa oportunidade, não. Deus não vai ficar irado com você por causa disso, não. Às vezes até Ele mesmo está preparando isso para você. O diabo traz um prato e vem aquele crente, ou que diz ser, né, carnal, endemoniado, e fica ali atiçando o crente, né? Às vezes até Deus que preparou isso para você, rapaz, deixa de ser bobo, pega. Cavalo arriado, passa uma vez só, descer bobo. E começa, né, a pessoa ser usada pelo diabo. Aí se o crente não vigiar, ele cai. Então, nunca deixe de amar. O que o irmão pregou aqui? Ele leu aqui, Romanos 13. A ninguém, e quem devendo coisa alguma, devais coisa alguma, a não ser o amor. Então, qual é a nossa dívida para com as pessoas do mundo? Todas elas, o amor. Deus não quer que nós fiquemos devendo nada a ninguém, mas o amor, Ele quer que nós fiquemos devendo. Por quê? Porque essa é uma dívida que nós vamos levar por toda a nossa vida. E se a pessoa ama, ela tem que agir de forma correta. O amor, ele não se porta inconvenientemente, como está aqui no versículo de número 4. 5, né? Não se conduz, versículo 5, isso aí, inconvenientemente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5.
Vamos continuar. Não se exaspera. O que é isso? A pessoa não fica irritada por qualquer coisa. Irrita muito, né? Então, o amor ele não vai irritar com qualquer coisa, não. Não se ressente do mal. Aquela pessoa fica guardando, né? É que fulano me fez isso, ele vai ver. Ele vai ver quando ele bater na minha mão. Eu mato ele. Aquele miserável. Às vezes você não ouve isso, não é? Ele vai ver uma hora, ele vai parar na minha mão. Ele vai ver. Aí ele vai ver que é bom crente. Vou mostrar para ele. Eu vou mostrar para ele. E ainda vira e fala assim, às vezes, ó, por não vigiar. Eu vou mostrar para ele quem é o meu Deus. Eu vou mostrar para ele quem é o meu Deus. Olha só. E ainda coloca Deus no meio de uma ira dessa. Não pode acontecer. O seu amor não faz isso. Não se ressente do mal, né? Não leve em conta o mal. Verso 6. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Então nós temos que estar nos alegrando com o quê? Com a verdade. Com a justiça, com a verdade. Não com a injustiça. Irmãos, não é fácil. Às vezes você gosta muito da pessoa, ou até ama a pessoa. Aí aquela pessoa vai estar fazendo um ato de injustiça. Aí na hora você vê que aquilo está errado. Se você ama, por amor a ela você vai ter que repreender. E não é fácil isso, né? Repreender alguém que você ama, que você gosta. Pastor é muito tentado nessa área a não repreender. E não é brigar, não é humilhar a pessoa. Ninguém tem direito de fazer isso. Repreender com amor. Então, às vezes o líder espiritual ele vê que o membro da igreja está caminhando numa via tortuosa e não repreende. Quer dizer, vai ser cobrado também. Ele tem parte nesse erro, porque ele não fala. E às vezes o membro está até se alegrando com aquela injustiça que está fazendo. Verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui é importantíssimo, tá? O amor, ele sofre, tudo sofre. Não é? O amor, ele é o quê? Sofredor. Ele também leva a pessoa a crer, a esperar, a suportar. Eu falei isso aqui no estudo, os irmãos que presenciaram isso, que eu vou falar aqui agora, viram. Isso não pode proceder dos lábios de um cristão que quer morar no céu. Aquele fulano, eu não tolero aquilo não. Aquilo é um poço de ignorância. Estou fora. Se depender de mim, aquilo morre. Membro de igreja, Deus. Isso pode proceder dos lábios de um cristão? Aquilo não vale nada. Às vezes a gente não ouve isso. Infelizmente, eu já ouvi. Se depender de mim, vai para o inferno. E eu ainda empurro ele. Ó, meu Deus. Irmão, se a pessoa quiser ir para o inferno, se ela está caminhando rumo ao inferno com as próprias pernas, que ela quer, e você não tem como evitar isso, não fala que vai empurrar não, que vai ajudá-la não. Ore por ela, entrega para Deus. Porque se ela for para o inferno, não vai ser por falta do seu amor. Não é verdade? Aquela pessoa que às vezes você encontra com ela na rua, olha lá fulano, lá vem lá. Aquela pessoa de repente que quase que já não tem esperança para ela mais. Já passou na igreja umas 30 vezes, estou usando aqui uma força de expressão, e você já até pregou, mas de repente, num determinado dia, Deus pode te usar. Não é? Às vezes num dia, Deus pode te usar. Então não é que você vai ficar pregando para a pessoa toda a vida não, mas pode ser que num determinado dia Deus te use pela sua paciência, por você estar tolerando. Você tem que ser um crente nosso. Aí de repente você encontra com a pessoa,
A pessoa fala assim: irmão, conversa com o irmão rapidinho, vou tomar um tempo do irmão não. Aqui, eu voltei para a igreja, estou lembrado. Eu estou agora me lembrando de tudo aquilo que você me falava. Aí a pessoa começa a chorar. E aí você começa a ver aquilo ali, e você vai vendo, você fala: meu Deus, né? Se fosse por mim, eu nem parava com esse cidadão aqui agora. Mas olha só o que Deus fez. Nem sempre as sementes lançadas no passado vão produzir no futuro. Mas às vezes pode acontecer, porque a palavra de Deus é poderosa. E a pessoa, quando ela está mal, ela se lembra de quem? Daquele que está na presença de Deus. Porque nessa hora, os que dizem ser amigos batem o pé. A pessoa está na ruína. Aí de repente, quando é nesse sentido, nem todo caso é assim, a pessoa vai pensar assim: eu vou voltar para aquela igreja porque lá eles me amaram, e eu não observei isso. Lá eu fui bem acolhido, eu não devia ter saído, eu saí, mas eu vou voltar para lá, porque lá eu encontro o amor com o qual nós devemos amar uns aos outros. Então, você não vai marcar a vida de alguém por você profetizar para alguém. Isso é importante, por você revelar algo, por você exercer o seu dom ali. Isso marca, nem sempre. Agora, quando você ama alguém, isso marca. É por isso que a Bíblia fala assim: e Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão exagerada, que Ele enviou, Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes de Deus dar Jesus para a humanidade, Ele primeiro amou. Ele teve misericórdia. Ele viu a humanidade perdida em seus pecados, delitos e transgressões. Ele: vou enviar o meu unigênito, vou dar o meu único filho para salvar esses perdidos. Se Deus fez isso porque Ele é amor, nós temos que ter isso em nosso coração. Eu sei que às vezes você fala assim: não vou mexer com essa pessoa mais não. A gente não fala isso às vezes, porque tem pessoa que você tem que realmente deixar para lá. Como eu falei, isso aqui não é uma regra, porém, amar é uma regra. Amar é uma regra, é um mandamento. E amar é difícil, tá, irmão? Na prática, meus amados irmãos, não é fácil. Então o amor, ele é sofredor, ele leva a pessoa a crer, ele leva a pessoa a esperar. Ah não, eu não fiquei naquela igreja lá não, eles não me deram oportunidade. O meu tempo é 15 dias, se não me der eu estou saindo. Eu sou assim, o meu sistema é esse. Bem que a pessoa fala, o sistema dela, porque o de Deus não é esse não. Às vezes a pessoa não fala isso. Eu fiz isso. E às vezes eu falo com algumas pessoas: bem que você falou que você fez, porque não foi Deus não, isso não é obra de Deus não. E não coloca Deus nisso não, porque não bate com a palavra dele. Certo? Então temos que observar essa questão. O amor, ele tudo espera, tudo suporta. Verso 8: o amor jamais acaba. Meu Deus, isso aqui não quer dizer, irmãos, que você vai ficar correndo atrás da pessoa a vida toda, não. Certo? Não é essa a questão. É você não deixar de ter essa essência, esse dom maior em seu coração, que é o amor, somente. Você não pode deixar de amar. Isso não quer dizer que você vai ficar correndo atrás das pessoas para as quais você prega a vida toda. Aceita Jesus, aceita. Não é isso não. É você não deixar de amar. Se a pessoa te tratou mal, você não vai deixar aquele mal te influenciar, porque você já é influenciado pelo amor. Você já tem um domínio maior sobre a sua vida. Qual domínio é esse? O amor. É isso. Então é você não deixar aquele mal. Se a pessoa quer ir com o mal, entrega ela para Deus. Senhor, entrega essa pessoa para Deus. Já fiz a minha parte. Ela não quer, mas eu vou continuar amando. Então, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, conhecimento passará.
Porque em parte, verso 9, conhecemos e em parte profetizamos. Então, os dons, olha aqui, ele fala de 3 dons. No verso de número 8. Profecia, línguas e conhecimento. Por quê? Porque esses dons, eles são parciais. Eles são para o tempo da igreja aqui na terra. Eles não são completos em si mesmos. A igreja precisa de entender isso. Esses dons, preste atenção, igreja, são parciais, não são completos. E ainda assim, eles precisam ser exercidos por amor. Para que eles sejam dons, o quê? Recebidos por Deus. Mas ainda assim, eles são parciais em si. Então, quem preocupa muito com, eu quero conhecer muito a Bíblia, mas é aquele conhecimento que a pessoa começa e não sabe quando termina. A pessoa quer profetizar terra, céu e mar. A pessoa gosta de falar línguas estranhas. Irmãos, esses dons são importantes, mas eles são parciais. Eles não têm uma perfeição absoluta em si mesmos. Preste atenção nisso. Vamos continuar. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Verso 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é isso? Quando Cristo vier, isso vai ser aniquilado. Porque lá nós não vamos precisar de profetizar, de conhecimento, de línguas estranhas. Eita glória, hein? Lá não vai haver necessidade desses dons. E quando Cristo vier, quem ama vai subir, quem não ama vai ficar. Mas eu fiz tanta coisa para o Senhor, não é? Quantos demônios eu expulsei, tanto profetizei, tanto estudei a palavra. E de repente aquele irmãozinho simples, né? Mas aquele irmão simples, estou usando aqui um exemplo, tem vários, né? Aquele irmão sempre presente na igreja, sempre se doando, sempre observando as pessoas, aquele irmãozinho subindo, e os filósofos da fé descendo. Lembre-se disso. Se você, igreja, fala com a igreja toda, se a igreja quer subir com Jesus, e ele está perto, hein? Está longe não, ela tem que amar. Amém. Estudei muito, mas não amém. Vai descer. Não amém para isso. Vai descer. Estudei a Bíblia toda. Amém? Só isso, certo? Não. Tem que amar. Profetizei muito. Amém para isso? Não amei. Vai entrar no céu? Vai ser levado por Jesus? Vai ser arrebatado? Não. Então, a subida da igreja para o céu tem o quê? A ver o arrebatamento tem a ver com o quê? Amor. Amor. Quem quer ser salvo tem que amar. Muitas pessoas naquele dia vão ficar de fora do reino de Deus. Em outras palavras também, esse próprio também lá que vai subir lá, que ele vai ouvir o não da parte lá de Deus, talvez ele olhe para aquele lá, pequenininho lá que não falava, porque línguas estranhas, que não profetizava, que não tinha tanta sabedoria, e fala assim com ele, mas esse ali não falava, não curava, não fazia isso. Aí Deus fala, mas ele ama, e você não. Você fez tudo, esqueceu do principal. Aparta-te de mim. Você, meu pequenino, vem para cá, para o que te está preparado. Isso aqui não é apologia, irmãos, a pessoa não estudar, não. É um exemplo que eu estou dando, existem vários, né? Que a Bíblia quer que nós estudemos, né? É a palavra. Porém, estou dando um exemplo, exatamente. Exato. A vida de Cristo será marcada pelo amor. Preste atenção. Versículo agora 11. Quando eu era menino, verso 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino,
pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quantas vezes ele usa a palavra menino no versículo? 5. 5 vezes, né? A igreja de Corinto estava como uma criança. O crente tem que crescer. E o que vai amadurecer o crente? O amor. É isso. O que amadurece uma pessoa? É o amor. A criança nasce, quando ela não morre, né? Ela nasce, cresce e se torna adulta. No mundo espiritual, a pessoa, ela nasce, quando ama, cresce, se torna adulta e vai morar no céu porque ama. Maravilhoso isso, né? Essa igreja tinha o quê? Muitos dons, mas estava faltando o dom supremo. Por isso que ele disse, verso 1, capítulo 13: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Como está na sua Bíblia, irmão? No capítulo 13, verso 1, E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Qual que é o caminho mais excelente? Muito mais excelente. É o roxo. É o caminho. Irmãos, é tão bom quando você conversa com alguém e você vê que aquela conversa é desprovida de arrogância, de interesse, que é uma conversa sadia na fé, não é? Como a gente gosta de estar com aqueles irmãos que amam, né? Que tem uma conversa normal, não é questão ali, a pessoa vem contar vantagem, tem isso, tem aquilo, e às vezes a pessoa conta vantagem até da Bíblia mesmo, não é? Fica contando aquelas partes da Bíblia que ninguém estuda, ninguém quer saber. Não é? Já viu isso? Tem pessoa que você encontra com ela e vem o doutor, né? Rabi. E vem o mestre. Aí a pessoa começa a falar de coisas da Bíblia que não é assim, edificam tanto. A pessoa gasta tempo e mais tempo estudando o que às vezes nem Deus quer que ela estude tanto assim. E o que precisa de estudar e praticar não estuda não. Olha a sua situação, né? Acontece ou não? Às vezes. Exatamente, então tem que crescer. Verso 12: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então agora nós temos um conhecimento do Senhor. De que forma? Não real assim, não nítido totalmente, né? Por isso que ele fala aqui, porque agora vemos como em espelho. Qual era o espelho dessa época? Embaçado, né? Era um metal polido, né? Polido, mas não dava uma nitidez como o espelho mesmo de hoje, né? Então, assim nós conhecemos também o Senhor hoje. Mas naquele dia nós o conheceremos como Ele é. Nós veremos Ele face a face. Hoje nós conhecemos em parte, mas conheceremos Ele também como Ele nos conhece. Hoje nós estamos aprendendo do Senhor. Nós já estamos conhecendo Ele em parte, mas naquele dia nós vamos contemplá-lo na beleza da sua santidade. Olha só o que está prometido para a igreja que vai ser salva. Nós não podemos contentar com uma imagem do Senhor que não está nítida. Só os salvos o verão como Ele é. Amém. Naquele dia, os nossos olhos, dos que forem salvos, contemplarão a beleza do Senhor. E lá nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Amém. Verso 13 para fechar. Agora, pois, permanecem o que? A fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, olha só, hoje
permanecem a fé, a esperança e o amor, hoje. E naquele dia também permanecerá o quê? Ainda mais o amor. Por que fé? Essa fé aqui é a fé sem a qual a pessoa não pode ser salva. Porque nós somos salvos pela graça por meio da fé. Sem fé não vai haver permanência da pessoa. Porque a fé permanece. Se a pessoa não permanecer na fé, ela não vai permanecer. Amém. A esperança, qual esperança é essa? A esperança da volta de Cristo. A esperança da volta de Cristo. Todo cristão tem que esperar a volta de Cristo. Não é que você vai ficar todo dia olhando para o céu, mas não. Mas a pessoa tem que estar se preparando. Até porque, se Cristo não vier, até o dia da pessoa partir, ela vai partir. E de alguma forma ela vai se encontrar com o Senhor. Certo? Mas a nossa esperança é da igreja se encontrar com o Senhor, que é o dono dela, que morreu por ela, que comprou ela, que amou ela, que morreu por ela. E o amor, porém, o maior destes é o amor. Então, no dia do Senhor, Ele virá buscar quem? Quem ama? Quem teve fé. Porque sem fé não se pode agradar a Deus. Sem fé não se pode ser salvo. A esperança é aquela esperança que a pessoa tem em seu coração. Se eu morrer, eu vou me encontrar com o Senhor. Se eu não morrer antes, eu serei transformado pelo meu Senhor e estarei com Ele para sempre. Então, preste atenção. O que nós podemos dar para as pessoas que é determinante? O amor. Eu costumo dizer que o amor é o que guia tudo. Tudo tem que emanar do amor, derivar do amor. Você pode, talvez, como eu disse aqui, não exercer um tipo de dom, fazer algum tipo de coisa, ou exercer uma função, mas se você ama, você está no caminho da perfeição. Porque a Bíblia fala o quê? Eu gosto muito de falar sobre isso. O amor é o vínculo da perfeição. O que aperfeiçoa o cristão é o quê? Se coloque sobre os seus pés. Faça assim com as mãos em forma de receber. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais um ano de vida da igreja. E a todos eu abençoo nesta noite com teu amor, que nós observamos aqui, inclusive hoje no culto, durante todo o culto, com a palavra oficial, com a graça do Filho e com a suave, doce consolação do Divino Espírito Santo. E que essa consolação que nos encoraja, que nos anima, ela esteja sobre a nossa vida durante todo o final de semana e toda a nossa vida. Assim eu oro e os abençoo, presentes e ausentes, em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem a Deus, amém. Pode se sentar. Nesse momento você já estava, pode se sentar. E eu não sei, a Jéssica pode dar uma assistência aqui. A irmã Ruth, eu não sei, irmã Ruth, se a irmã pode dar uma assistência aqui para ajudar. Tá? Não, né? A irmã Ruth é convidada, mas eu sei que ela é muito participativa, ela é uma serva de Deus, então eu estou falando isso por causa disso, tá? Mas se ela quiser ficar sentadinho também, porque está cansado, tá? Como convidado, né, irmã Ruth? Então, você pode vir aqui à frente e pegar o seu pedaço de torta, o seu docinho, e nós vamos estar servindo o refrigerante, amém?